Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, chegamos ao último dia da semana, sábado, 11 de julho. Hoje, de uma maneira muito particular, 11 de julho, muito especial para nós, porque celebramos a memória, para nós é memória, né? A memória do grande pai do Ocidente, São Bento Abade. Homem que nos ensina que é na oração, é na intimidade com Deus, é no trabalho que nós nos santificamos. Ora, labora, ora. Orar, trabalhar e orar. Esse é o lema da vida monástica, da regra monástica, instituído por São Bento. Viveu os primeiros séculos, quinto século, final do quinto século da era cristã. Era leigo, mas que viveu uma vida de plena doação, entrega ao Senhor. Construiu milhares de mosteiros na Europa, com regras rígidas, ensinando que é preciso nós compreendermos que somos de Cristo, né? E como de Cristo, devemos estar separados. A palavra santidade, santo, significa separado, diferente. São Bento dizia que é esta a característica do cristão. O cristão, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que se declara como seguidor do Senhor, deve estar separado do mundo, da mentalidade mundanizante, do modismo. A vida monástica, essa regra intensa, profunda, rigorosa de se viver, no fundo tem essa característica, esse indicativo para nós. A santidade, ela se vive no radicalismo. O que é a vida monástica? A vida monástica de monges e monges são aqueles que com muito rigor querem viver uma vida totalmente lançada em Deus. Abandonam a realidade do mundo para viver confinado em uma experiência íntima de vida contemplativa, na oração e no trabalho. Se contempla Deus no trabalho e na oração. Hoje, celebrar São Bento é nós podermos também, como ele, entendermos que nós temos o nome de cristão para ser cristão. Para ser cristão. Nós continuamos a nossa meditação do Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 10º. E o capítulo 10 de Mateus é aquele trecho do Evangelho onde Jesus está instruindo os apóstolos escolhidos. Vejam que essa semana ele já escolheu os 12. Depois de constatar que o povo é como ovelha que não tem pastor, e pedir para que rezássemos pedindo que o dono da messe enviasse operários, ele escolhe os 12. Agora começa o processo de orientação. Como proceder? Ele os envia. E hoje o Evangelho é aquele trecho do Evangelho onde Jesus alerta os apóstolos que eles serão enviados como ovelhas no meio de lobos, serão entregues aos tribunais, aos governadores, serão perseguidos, serão ultrajados, ridicularizados, mas a ordem de Jesus é não ter medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei
aqueles que podem precipitar a alma nas profundezas do inferno. Sim, irmãos. O evangelho de hoje, ligado a esta memória de São Bento, quando fala-se de separar, né, ser santo, o evangelho de hoje nos ensina que é preciso que nós, uma coisa que hoje está muito esquecida, não se fala muito do temor a Deus. É preciso que o cristão ele tenha temor de Deus. E temor a Deus não é só respeito. Não é só respeito. Temor a Deus é o reconhecimento deste Deus supremo e reconhecimento da nossa nada, o nosso nada diante deste Deus. Somos criaturas. O temor que nós devemos ter é de perder a amizade de Deus, é de não lhe ser fiel, é o temor do pecado que nos leva para o inferno. São dessas coisas que nós devemos ter medo, daquilo que nos afasta do Senhor. Quando São Bento convida a uma vida de contemplação, uma vida profunda de intimidade com o Senhor, de uma vida severa, uma vida rigorosa na oração, São Bento nos ensina que é preciso a gente estar preocupado com isso. A única coisa que devemos ter medo é daquilo e daqueles que nos afastam da amizade com Deus. A gente tem que ter medo é de perder o que é essencial. Você tem um tesouro. Você tem algo muito precioso em seu poder. Você teme perder. Você tem medo de perder aquilo. Porque aquilo é precioso. O cristão ele não tem medo de perder esta vida, porque ele sabe que a outra vida é muito mais preciosa. O cristão ele não tem medo de perder as falsas amizades deste mundo, porque para ele o mais importante é a amizade verdadeira de Deus. É não perder a amizade com Deus. O cristão precisa estar atento a isso. Por isso que Jesus no Evangelho de hoje, na orientação que ele dá aos seus apóstolos, ele vai dizer: temei antes aqueles que podem precipitar-vos no inferno. Essa orientação hoje do Evangelho, nesse sábado, verdadeiramente é um convite a que nós olhemos para nós mesmos e repensemos aquilo que realmente temos valorizado. O que é mais importante na minha vida? Eu tenho valorizado as coisas deste mundo, as pessoas, a própria vida deste mundo. Eu não estou dizendo que a gente não possa, mas a gente dá muito mais valor aos prazeres deste mundo e perdemos o que é essencial. A alegria de estar na presença de Deus, que é a alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós perdemos essa alegria. E a igreja ou não ir, não nos faz diferença. Ou seja, invertemos os valores. O que é valioso, nós tornamos sem valor. E o que perde o valor, nós tornamos tão valioso para nós. Os tesouros deste mundo, as pessoas. Perdemos o namorado, a namorada, entramos em colapso. Amizade. Então, quando hoje o Evangelho fala do temor a Deus, nós temos que pensar por esta ótica também. Eu convido você a também hoje, nesta manhã desse sábado, nesse dia de sábado, quando você reza com essa palavra conosco, que você reflita. O que é que você tem temido? O
que por a única coisa, o princípio da santidade é o temor a Deus. O temor a Deus consiste nisso. Eu temendo de perder a Deus, é eu temendo de perder a vida eterna. Esse é o princípio. Olhar para São Bento, neste sábado, como modelo de fé, de espiritualidade, é nós entendemos com São Bento que largar o mundo para me recolher na presença de Deus não é perder. Eu estou ganhando. É um ganho. É assim que a gente não compreende a vida monástica. É por incrível que pareça, né, com todo este rigor, os mosteiros espalhados pelo mundo inteiro, seja masculino, seja feminino, estão abarrotados de vocações. De vocações. Às vezes tem muito mais vocações monásticas do que para a vida ativa. São irmãs, são irmãos, padres, que escolheram esta vida de uma entrega plena e total ao Senhor, sem reserva, numa busca contemplativa da vida de oração, do recolhimento de sua cela, do seu quarto, para encontrar a Deus e bendizer o Senhor. Que nós, mesmo não tendo esta vida, esta vocação monástica, de nos isolarmos e vivemos sozinhos em oração, mas nós façamos a nossa vida ativa uma oração, uma contemplação de Deus no nosso trabalho, na nossa família, e que construamos dentro de nós a resistência a tudo aquilo que é nocivo à nossa salvação. Então eu preciso, diante disso, cortar. É isso que São Bento nos ensina. Se eu quero seguir a Cristo, eu preciso cortar. Cortar elo de ligação com tudo aquilo que me priva do céu, da santidade, da intimidade com Deus. É o cordão umbilical que precisa ser cortado em mim com o pecado, com aquilo que me faz perder a amizade de Deus. Como diz a palavra de Deus em Tiago 4,4. Os amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. É isso que você, que eu tenho e temos que temer. Perder a amizade de Deus. Essa é a grande tragédia humana. E os homens estão perdendo. Cada vez mais os homens estão mais longe de Deus, porque eles têm se afeiçoado das coisas do mundo, né? Têm sido mais atrativas do que a vida eterna. Temos trocado o que é eterno por algo tão passageiro. Essa vida passa. Essa vida passa. Próxima semana, sexta-feira que vem, vou fazer 50 anos, se Deus permitir. Meio século. Mas o que é 50 anos na frente da vida eterna? De uma vida eterna? O que é 50 anos? Por isso, queridos irmãos, que a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus hoje, Mateus 10, 16 a 23, a memória de São Bento, ajude você a fazer essas escolhas. Temei antes o que te faz perder a amizade de Deus, perder a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.